Então, gente, depois que a gente chegou no resultado do balanço térmico, né, e achamos esse valor de ΔT, né, o valor encontrado para ΔT não significa que a gente pode simplesmente subtrair esse número da temperatura externa. Então, isso não vai ser a diferença final de temperatura que a gente vai observar interna e externamente. A gente vai ter que considerar o atraso térmico e o amortecimento térmico, que são devidos à inércia da construção. Então, tem um índice que a gente vai calcular, que é o fator de inércia, e aí ele depende desse conceito, né? Eu estou fazendo muitas simplificações aqui nesses cálculos, né? Tem muitas coisas que eu estou passando mais mastigado, porque tem muita coisa por trás desses cálculos aqui, né? A gente não teria como ver tudo. Mas aqui depende desse conceito que é a superfície equivalente pesada. Então, eu vou considerar o peso por metro quadrado de cada parede e ele vai estar relacionado com uma área do piso. Então, essa superfície equivalente pesada é a somatória das áreas das superfícies internas do recinto, incluindo paredes, piso e teto, multiplicadas por um coeficiente, né? Pode ser 1, 2/3, 1/3 ou 0, em função do peso da parede e da resistência térmica do revestimento. Revestimento, no caso, nós estamos falando, por exemplo, esse piso é revestido com cerâmica. A parede só rebocada, a gente considera que ela não tem revestimento. Então, em função do peso do revestimento. E aí tem uma tabelinha, a gente vai fazer a conta dessa superfície equivalente pesada e vai consultar esses índices. E aí vamos preencher. Então, para preencher, né, para fazer isso na tabela, a gente precisa preencher o fator de inércia, a tabela do fator de inércia. Desculpa, vamos lá, de novo. Preencher a tabela do fator de inércia, inserindo para cada fechamento a espessura dividida por 2. Então, eu estou considerando que a parede ela vai acumular calor, mas ela vai perder a metade para fora, metade para dentro. Então, por isso que a espessura dividido por 2. A densidade da parede, espessura e condutividade térmica do revestimento. Então, se não tiver revestimento, a gente põe 0. Aí vai depender da área e desse coeficiente da tabelinha A. Então, vamos ver o que é isso, lá na tabela. Então, aqui, ó, a gente tem os mesmos fechamentos, né, que a gente listou lá. Nós vamos ter que agora ver a espessura desse fechamento. Então, aqui vocês vão ter que olhar, né, a espessura, no caso da parede, a espessura de acordo com o fechamento que vocês escolheram. E a densidade. Então, a densidade, vocês vão ter que fazer uma continha aí aproximada. Não sei se vai ter aqui densidade do fechamento, mas tem a densidade dos materiais, então vocês vão ter que fazer uma estimativa aí de densidade total de uma parede. Na própria norma tem, naquela tabela de propriedades dos materiais, ó, vamos achar ela aqui. Deixa eu achar essa tabelinha aqui, peraí. Mas não está nessa, não? Eu acho que é em outra parte da norma. Não é na parte 3, não. Então, peraí, deixa eu achar ela aqui para mostrar para vocês. Então, a densidade dos materiais, vocês vão encontrar aqui, ó. Está com a letra Rho. Então, já tem até de componentes completos. Eu acho que, não sei se são os mesmos que aparecem lá na outra tabela. Mas aqui já tem a densidade. Então, vocês vão procurar aqui o que é mais próximo daquele fechamento e colocar o valor da densidade do material, né? Quilos por metro cúbico. Então, preencher aqui o valor de densidade. Esse exemplo era tudo de concreto, então era só a densidade do concreto.
No caso de vocês, vocês vão ter que olhar aí pelo componente que vocês escolheram. Então, com a espessura dividido por 2 e a densidade, eu vou achar esse peso por metro quadrado. Então, aqui já está com fórmula. Esse peso por metro quadrado é o que eu vou consultar nessa tabela aqui de baixo. Então, se tiver mais de 200 quilos por metro quadrado, aí depende também da resistência. Tem que preencher aqui a resistência do revestimento. Então, se é um revestimento cerâmico, eu vou ter que procurar lá a espessura, né, saber qual que é a espessura desse revestimento e qual que é a condutividade térmica desse revestimento. Essa mesma tabela aqui tem, ó, condutividade térmica. Então, procurem o revestimento. Aqui tem uma lista grande. Então, procurem aí um revestimento cerâmico, né, ou o que for na sala, e preencham aqui. Em função do peso por metro quadrado e dessa resistência do revestimento, a gente vai achar um desses fatores aqui, ó. Né, aqui, 2 terços, 1 terço. Então, vocês têm que ver em qual caso aqui, né, o peso. Nesse caso, ó, peso por metro quadrado, 192 quilos por metro quadrado. Então, eu estou entre 200 e 100 quilos. A resistência aqui é 0, então é menor do que 0,15. Então, o fator aqui é 0,67. Esse fator eu vou colocar aqui, ó, o coeficiente da tabela A. Então, vocês têm que preencher esses 6 campos aqui, né? A área vocês já têm, a espessura é fácil, a densidade é na tabela. Aqui a espessura do revestimento, se tiver, e o lambda do revestimento também está na norma 15220, parte 2. A área, aí vem o coeficiente, ele vai nos dar esse fator de inércia, né? Essa superfície equivalente pesada, já vai calcular automaticamente. E aí divide pela área do piso. Então, aqui, tentem não mudar a ordem, porque aqui ele busca a área do piso. Ele puxa essa área aqui para chegar nesse fator de inércia. Então, o fator de inércia é o que a gente vai precisar para estimar a temperatura interna máxima no ambiente.